Halloween, a noite onde as fronteiras entre fantasia e realidade se confundem. Mas e se eu te disser que, em alguns casos, elas desaparecem completamente? Hoje eu trago 2 relatos perturbadores que aconteceram na mesma noite, em 2 países diferentes. Um segurança que deixou o perigo entrar pela porta da frente e um atendente que serviu clientes que não deveriam estar vivos. Prepare-se, porque o que você vai ouvir vai fazer você repensar tudo sobre a noite mais assustadora do ano. 2 histórias reais de quando o Halloween se tornou terror de verdade. Se você tem coragem, fique comigo. Antes de começar, se você é novo por aqui, este canal traz relatos reais de terror, paranormal e mistério. Se isso te interessa, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E já deixa o like, porque o que você vai ouvir hoje, garanto que vai te fazer questionar o que é real e o que é fantasia no Halloween. Vamos lá. Primeiro relato. Era para ser tranquilo. Última noite de Halloween, antes da Casa do Terror fechar de vez. Depois de 5 anos assustando gente em São José dos Campos, os donos decidiram vender o prédio. Eu era segurança do lugar. Trabalhava lá desde a inauguração. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e achei que aquela seria só mais uma noite de trabalho. Me enganei completamente. A Casa do Terror ficava num sobrado antigo na região central, perto da Avenida São José. O prédio tinha 3 andares e um porão enorme que a gente transformou em labirinto. Durante o ano todo ficava fechado, mas todo outubro abria por 4 semanas. As filas sempre eram gigantes, principalmente no último fim de semana. Naquela noite de 31 de outubro, a fila dava volta no quarteirão. Minha função era simples. Eu ficava na entrada conferindo se ninguém entrava armado, bêbado ou causando problema. Também tinha que garantir que os grupos não passassem de 8 pessoas, senão ficava muito cheio lá dentro e perdia a graça. Os atores faziam um trabalho incrível. Fantasias realistas, maquiagem profissional, sustos bem coordenados. Teve gente que saiu chorando de tanto medo. Por volta das 10 da noite, um grupo de 6 rapazes chegou na entrada, todos vestidos com roupas escuras, capuzes, máscaras de caveira pintadas no rosto. Achei estranho porque normalmente o pessoal vinha fantasiado de forma mais criativa, sabe? Mas era Halloween. Tinha gente de todo jeito. Fiz a revista de praxe, conferi as mochilas, deixei passar. Um deles me olhou fixo por uns segundos antes de entrar. Aquele olhar me deixou com uma sensação ruim no estômago. Uns 20 minutos depois, o Marcão, um dos atores que trabalhava comigo há anos, saiu correndo pela porta de emergência lateral. O cara estava pálido, suando frio, sem a máscara de palhaço que sempre usava. Corri até ele. Marcão, que foi? Ele respirava com dificuldade, as mãos tremendo. Rafa, tem alguém lá dentro que não é ator. Tem alguém de verdade. Como assim de verdade? Explica direito. Ele engoliu seco. Aquele grupo de 6 caras que entrou faz pouco tempo. Um deles me agarrou no corredor do 2º andar. Não foi susto encenado, não. O cara me segurou de verdade, apertou meu pescoço, sussurrou no meu ouvido que eu devia ficar quieto se quisesse sair vivo. Consegui me soltar e vim te avisar. Meu coração disparou. Peguei o rádio e chamei o Gustavo, o gerente da noite. Expliquei a situação. Ele disse para eu não deixar mais ninguém entrar e que ia verificar as câmeras de segurança lá dentro. Fiquei na porta tentando manter a calma, mas minha cabeça fervilhava. Tinha pelo menos 30 pessoas dentro da atração naquele momento. Clientes pagantes, mais 10 atores espalhados pelos andares. 5 minutos se passaram. O Gustavo não respondia no rádio. Tentei de novo. Silêncio. Tentei falar com a Camila, atriz do 3º andar. Nada. Com o Denis, ator do porão. Nada. Ninguém respondia. Foi quando ouvi o primeiro grito.
Não era grito de susto, era grito de pavor real. Aquele tipo de grito que você reconhece na hora. Veio de dentro da casa, provavelmente do segundo andar. Logo depois, mais gritos. Várias vozes ao mesmo tempo. Pessoas correndo, coisas quebrando. O som ecoava pelas paredes antigas do sobrado. A porta principal se abriu com violência. Uma garota de uns 19 anos saiu tropeçando, caiu na calçada, levantou e continuou correndo sem olhar para trás. Sangue escorria do nariz dela. Logo atrás vieram mais 3 pessoas, todas apavoradas, algumas chorando. Um rapaz parou na minha frente, me agarrou pela camisa. Tem gente armada lá dentro, não é brincadeira. Eles estão trancando as pessoas no porão. Gelei. Peguei meu celular e liguei para o 190. Enquanto falava com a atendente, mais gente foi saindo. Alguns feridos, outros em choque. Contei 12 pessoas que conseguiram escapar. Mas eu sabia que tinha entrado pelo menos 30 naquela última hora. Cadê o resto? As viaturas chegaram rápido, coisa de 6 minutos. A polícia isolou a área, evacuou os prédios vizinhos, começou a organizar a situação. 2 policiais me puxaram para perto da viatura e começaram a me interrogar. Expliquei tudo o que sabia. O grupo de 6 homens, o comportamento estranho, os rádios que pararam de funcionar, os gritos. Um dos PMs me mostrou uma foto no celular dele. Esses caras aqui, reconhece algum? Eram fotografias de fichados. 5 homens, idades entre 25 e 30 anos. Histórico de assalto à mão armada, roubo, formação de quadrilha. Senti meu estômago revirar. Um deles era exatamente o cara que tinha me olhado fixo na entrada. Eles entraram sim. Eu deixei passar. O policial balançou a cabeça. Você não podia saber. Eles vieram preparados. Aproveitaram o Halloween para se misturar. A situação ficou tensa. A polícia não podia simplesmente invadir porque tinha reféns lá dentro. Negociador foi chamado. Gate foi acionada. Ficamos do lado de fora por mais de 1 hora. Eu me sentia um lixo. Devia ter percebido. Devia ter barrado aqueles caras. Fiquei pensando no Gustavo, na Camila, no Denis, em todos que ainda estavam lá dentro. Por volta da 00:30, a porta principal se abriu. 3 homens saíram, mãos levantadas, se entregando. A polícia avançou, algemou os 3, jogou eles no chão. Equipes entraram no prédio. O que encontraram lá dentro foi perturbador. 17 pessoas estavam trancadas no porão, amarradas com fita adesiva e cordas que os criminosos trouxeram. Alguns feridos, mas ninguém baleado. Os bandidos tinham revólveres, mas aparentemente não atiraram em ninguém. Usaram violência física, ameaças, intimidação. O objetivo era roubar. Celulares, carteiras, joias, tudo foi colocado em mochilas. Eles planejavam sair tranquilamente pela porta dos fundos, mas alguns reféns conseguiram fugir e a polícia chegou rápido demais. 2 dos 5 criminosos escaparam pela saída de emergência antes da polícia cercar o prédio. Até hoje não foram capturados. Gustavo levou uma coronhada na cabeça e precisou levar pontos. Camila ficou em choque. Passou semanas fazendo terapia. Denis teve o braço deslocado. Vários clientes ficaram traumatizados. A atração fechou definitivamente naquela mesma noite. Os donos não quiseram reabrir, mesmo sendo a última semana de funcionamento prevista. Eu fiquei mal, muito mal. Me culpava por ter deixado aqueles caras entrarem. Procurei ajuda, conversei com um psicólogo, tentei entender que eu não podia ter previsto, mas a sensação de que devia ter percebido algo não me largava. 3 semanas depois do incidente, numa sexta-feira de novembro, eu estava em casa assistindo televisão. Morava sozinho num apartamento pequeno no Jardim Aquários. Por volta das 11 da noite, alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Ninguém.
Achei estranho, mas pensei que fosse algum vizinho fazendo gracinha. Ignorei. 2 minutos depois, bateram de novo, mais forte. Fui até a porta, olhei pelo olho mágico novamente. Nada. Abri a porta, olhei para o corredor. Vazio. Voltei para o sofá. Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Oi, Rafael. Lembra de mim? Meu sangue congelou. Respondi. Quem é? A gente se viu no Halloween. Você deixou eu entrar. Senti as pernas fraquejarem. Tranquei a porta, fechei todas as janelas, liguei para o 190. Expliquei a situação. A viatura disse que ia mandar uma patrulha passar na minha rua. Fiquei no telefone com a atendente enquanto esperava. 5 minutos depois, batidas violentas na porta do apartamento. Não eram batidas normais. Eram socos, chutes, tentando arrombar. A atendente do 190 pediu para eu me trancar no quarto e esperar. Corri para o quarto, tranquei a porta, empurrei o guarda-roupa para frente dela. As batidas na porta principal pararam. Silêncio. Então ouvi passos no corredor do prédio. Vários passos, vozes abafadas conversando. E depois, nada. A polícia chegou 4 minutos depois. Revistaram o prédio inteiro. Ninguém foi encontrado. Mas na porta do meu apartamento tinha um bilhete colado com fita adesiva. Você nos deixou entrar uma vez. Vamos entrar de novo. Não dormi naquela noite. No dia seguinte, fui na delegacia e relatei tudo. O delegado disse que ia intensificar as buscas pelos 2 foragidos, mas que eu devia tomar cuidado. Me ofereceram medida protetiva, mas falaram que sem provas concretas de ameaça iminente era complicado. O bilhete foi coletado para análise. Nos dias seguintes, fiquei paranoico. Qualquer barulho me deixava alerta. Instalei trancas extras na porta, câmera de segurança improvisada com o celular velho. Passei a dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Não saía de casa sem olhar para todos os lados. 2 semanas depois, numa terça-feira à tarde, voltando do mercado, percebi alguém me seguindo. Um homem de capuz, máscara cirúrgica, mãos nos bolsos. Ele mantinha distância, mas toda vez que eu virava uma esquina, ele virava também. Apressei o passo. Ele também. Comecei a correr. Ele correu atrás. Entrei num bar lotado na avenida. Pedi ajuda. O dono me deixou ficar lá. Chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, o homem já tinha ido embora. Eles deram uma volta no quarteirão. Não encontraram ninguém. Me levaram para casa. Naquela noite, não consegui dormir. Cada ruído me fazia pular. Por volta das 3 da manhã, olhei pela janela. Do outro lado da rua, embaixo de um poste de luz, tinha uma figura parada, capuz preto, mãos nos bolsos, completamente imóvel, olhando para o meu prédio. Fiquei observando por 10 minutos. A figura não se mexeu. Liguei para o 190 de novo. Quando a viatura chegou, a figura tinha sumido. Não aguentei mais. No dia seguinte, arrumei minhas coisas e fui para a casa dos meus pais em Taubaté. Larguei o emprego, larguei o apartamento, deixei tudo para trás. Expliquei a situação para eles e meu pai, que é aposentado da Polícia Militar, disse que eu fiz a escolha certa. Fiquei 3 meses morando com meus pais. Nesse tempo, a polícia conseguiu prender um dos foragidos do assalto da Casa do Terror. Durante o interrogatório, ele confessou que ele e o comparsa tinham combinado de me assustar, de me fazer pagar por ter chamado a polícia rápido demais. Queriam me intimidar, me fazer sofrer, mas segundo ele, nunca tiveram intenção de me matar. Só queriam me deixar com medo. Funcionou. O segundo foragido foi preso 2 meses depois em outra cidade, também por roubo. Ambos foram condenados e estão presos. Só depois disso eu consegui voltar para São José dos Campos, mas não voltei para o mesmo apartamento. Aluguei outro lugar, em bairro diferente, com mais segurança. Até hoje, quando passa Halloween, eu tranco as portas, fecho as janelas, desligo a campainha e fico dentro de casa.
Não atendo batidas na porta. Não abro para desconhecidos. Não trabalho mais com segurança. Arrumei emprego num escritório, longe de qualquer coisa relacionada a sustos ou terror. Porque aprendi que o verdadeiro terror não vem de fantasias, maquiagem ou cenários bem montados. O verdadeiro terror é quando você percebe que deixou o monstro entrar. E ele decidiu que você agora faz parte da história dele. E aí, me conta nos comentários. Você teria percebido que aqueles homens não eram só pessoas fantasiadas? Rafael se culpou por meses por ter deixado eles entrarem. Mas será que você, na mesma situação, teria desconfiado? Deixa o like se essa história te arrepiou, porque a próxima é ainda mais perturbadora. Porque agora a gente vai para Salem, Massachusetts, onde a linha entre vivos e mortos simplesmente desapareceu numa noite de Halloween. Segundo relato, 31 de outubro. Nunca vou esquecer essa data. Eu trabalhava como atendente de turno da noite numa loja de conveniência em Salem, Massachusetts. Sim, aquela Salem famosa pelas bruxas e julgamentos de 1692. A cidade vira um parque temático gigante todo Halloween. Recebe mais de 500 mil de turistas. Meu nome é Diego. Sou brasileiro, mas moro nos Estados Unidos há 8 anos. Tenho 29 anos e achava que já tinha visto todo tipo de gente maluca, fantasiada. Mas aquela noite me mostrou que tem coisas que nenhuma fantasia consegue imitar. A loja ficava na Essex Street, bem no centro histórico de Salem, perto de onde rolavam as principais festas de Halloween. Meu turno começava às 10 da noite e ia até às 6 da manhã. Normalmente era tranquilo, só bêbados comprando besteira, turistas pedindo informação, gente fantasiada tirando foto. Mas no Halloween a loja ficava lotada até umas 3 da madrugada. Naquela noite de 2024, a cidade estava especialmente cheia. Tinha festival de música, desfile de fantasias, tours pelos pontos históricos, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiquei impressionado com o nível das fantasias. Tinha gente vestida de zumbi com maquiagem hollywoodiana, vampiros com presas que pareciam reais, bruxas com figurinos que deviam ter custado milhares de dólares. Por volta das 11h30, uma mulher entrou na loja. Ela usava um vestido vitoriano preto completamente encharcado, como se tivesse acabado de sair de um rio. O cabelo dela pingava água no chão, formando uma poça. A maquiagem estava borrada, correndo pelo rosto. Achei a fantasia incrível, muito realista. Você tá bem? Perguntei. Quer uma toalha ou algo assim? Ela me olhou com uma expressão vazia, como se estivesse confusa sobre onde estava. Não respondeu. Apenas pegou uma garrafa de água da prateleira, abriu ali mesmo e bebeu tudo de uma vez. Depois, saiu sem pagar. Corri até a porta. Ei, você precisa pagar. Ela já tinha desaparecido na multidão da rua. Perdi ela de vista em segundos. Suspirei e voltei para o caixa. Ia ter que pagar aquela garrafa do meu bolso, mas era só $2. Não valia a pena fazer escândalo. 15 minutos depois, um homem entrou. Roupa antiga, tipo de 1800, toda rasgada e suja de terra. O cheiro que vinha dele era horrível. Terra molhada, mofo, algo podre. Pensei que o cara tinha se jogado num buraco para fazer a fantasia ficar mais realista, mas aquilo estava exagerado demais. Ele ficou parado no meio da loja, olhando ao redor, como se nunca tivesse visto uma loja de conveniência na vida. Posso ajudar em algo? Perguntei, tentando não fazer cara feia por causa do fedor. Ele virou a cabeça devagar na minha direção. Os olhos dele eram estranhos, meio vidrados, sem foco. Onde eu estou? Na loja da Essex Street, em Salem. Salem? Ele pareceu processar a informação com dificuldade. Que ano é? Ri. Cara, você tá levando a fantasia muito a sério. É 2024. A expressão dele mudou. Puro terror. Ele saiu correndo da loja
trombando na porta de vidro antes de conseguir abrir e desaparecer na noite. Fiquei ali parado, confuso. Que diabo estava acontecendo? 2 pessoas agindo super estranho em menos de meia hora. Meia-noite chegou. O movimento na loja explodiu. Mais de 20 pessoas entraram ao mesmo tempo, todas fantasiadas, todas comprando água, refrigerante, salgadinhos. Mal conseguia atender todo mundo, mas comecei a reparar num padrão estranho. Algumas das pessoas se comportavam de forma estranha demais. Não sabiam como funcionava o cartão de crédito. Olhavam para os produtos nas prateleiras como se fosse a primeira vez que viam aquilo. Faziam perguntas sem sentido. Um cara fantasiado de pirata me perguntou: "Isso aqui é enfeitiçado?" Ele apontava para uma barra de chocolate. "É só chocolate, cara. Chocolate." Ele pegou, cheirou, mordeu com a embalagem e tudo. Cuspi na hora. "Isso não é comida. Você tem que tirar o papel primeiro." Mostrei como abrir. Ele me olhou com uma mistura de fascínio e terror. Pegou o chocolate e saiu sem pagar. Isso se repetiu várias vezes. Gente pegando coisas e saindo sem pagar, como se não entendessem o conceito de dinheiro. Tentei chamar a atenção de alguns, mas eles simplesmente ignoravam e iam embora. Pensei em chamar a polícia, mas com o tanto de gente na rua, ia ser impossível achar alguém específico. Por volta de 1 da manhã, a Jessica chegou. Ela era amiga minha, também brasileira. Trabalhava num restaurante ali perto. Vinha sempre comprar café durante o turno dela. Quando entrou, estava com cara de assustada. "Diego, tá rolando uma parada muito estranha lá fora." "Estranha como?" "Tem gente agindo tipo... não sei explicar. Tipo zumbis de verdade, sabe? Tipo gente que não sabe onde tá, que não entende nada, que tá pirando com tudo." Contei pra ela sobre os clientes estranhos que tive. Ela balançou a cabeça. "Não é só aqui. No restaurante apareceu uma mulher com roupa de época, completamente desorientada. Ela entrou, sentou numa mesa, e quando a garçonete foi atender, a mulher começou a gritar, dizendo que tinha acabado de morrer afogada e não sabia por que estava viva de novo." Senti um frio na espinha. "O quê?" "Juro. A gente achou que ela estava doidona, mas o jeito que ela falava era real demais, sabe?" A garçonete ficou tão assustada que chamou o gerente, e quando ele chegou, a mulher tinha sumido. Que mulher era? Vestido preto vitoriano, toda molhada. Meu coração disparou. Ela passou aqui, pegou água e saiu sem pagar. Tava pingando água no chão. Jéssica me olhou, pálida. "Diego, você acha que..." "Acho que nada. Deve ser alguma pegadinha de Halloween. Pessoal fazendo teatro de rua." Mas, no fundo, eu não acreditava nisso. Tinha algo muito errado acontecendo. Às 2 da manhã, um grupo de 5 pessoas entrou na loja, todas com roupas antigas, todas sujas de terra, todas com aquele mesmo olhar desorientado. Eles andavam em grupo, como se estivessem se protegendo. Um deles, um senhor de uns 60 anos com roupa de fazendeiro do século XIX, veio até o balcão. "Moço, me desculpe perguntar, mas onde ficam os mortos?" "Como assim os mortos?" "O cemitério. Onde ficam os túmulos? Preciso voltar pro meu túmulo antes do sol nascer." Gelei. "Você tá falando sério?" Ele olhou nos meus olhos. Não tinha brincadeira ali. Era desespero puro. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava morto, enterrado há 120 anos. E de repente acordei dentro do caixão. Consegui sair, cavei a terra. E agora tô aqui. Mas eu sei que preciso voltar antes do amanhecer. Todos nós sabemos. Sentimos. Se não voltarmos... Se não voltarem o quê? Não sabemos. Mas é ruim. Muito ruim. Os outros 4 concordaram com a cabeça, todos com a mesma expressão de terror. Respirei fundo. Aquilo tinha que ser pegadinha. Tinha que ser. O cemitério mais antigo de Salem é o Charter Street. Fica a uns 10 minutos daqui andando. Obrigado. Eles viraram para sair.
Espera, chamei. Se vocês realmente morreram, como vocês estão vivos agora? O fazendeiro parou, olhou para trás. Halloween. A barreira entre os mundos fica fina. Todo ano, alguns de nós conseguem atravessar. Mas a maioria não sabe disso. A maioria acha que é normal. Eles se misturam com os vivos, com os fantasiados, e ninguém percebe a diferença. Só que quando o sol nasce, quem não voltou pro túmulo vira pó. Eles saíram. Fiquei ali, paralisado. Jéssica tinha ouvido tudo. Nos olhamos. Isso não pode ser real. Ela sussurrou. Não pode. Concordei. Mas minha voz estava tremendo. O resto da madrugada foi um borrão. Mais gente estranha entrando e saindo. Alguns claramente vivos e fantasiados. Outros, não dava para ter certeza. O cheiro de terra e mofo ficou impregnado na loja. 3 pessoas saíram sem pagar. 2 quebraram produtos sem querer, tão como se não soubessem como segurar as coisas direito. Às 5 da manhã, o movimento começou a diminuir. A rua lá fora estava quase vazia. Só alguns bêbados voltando para casa, pessoal da limpeza varrendo o lixo. Às 5:30, vi pela janela da loja algo que nunca vou esquecer. Várias pessoas caminhando em direção ao cemitério. Todas com roupas antigas, todas sujas de terra. Algumas correndo, desesperadas. Outras andando devagar, resignadas. Deviam ser umas 30 ou 40 pessoas. E então o sol começou a nascer. Algumas das figuras que ainda estavam longe do cemitério simplesmente desapareceram. Num piscar de olhos, viraram pó que o vento da manhã levou embora. Eu e Jéssica vimos pela janela. Ela gritou, tampou a boca com as mãos. Que inferno é esse? Não consegui responder. Fiquei observando até a última figura desaparecer, seja entrando no cemitério ou virando pó. Quando meu turno terminou às 6, saí da loja caminhando como zumbi de verdade. Jéssica veio comigo. Fomos direto ao Charter Street Cemetery. Os portões estavam abertos, como sempre. Entramos devagar. Tinha terra revirada em pelo menos 20 covas. Terra fresca jogada em volta dos túmulos. Alguns caixões tinham sido abertos por dentro, a madeira toda arranhada, quebrada. Vimos um túmulo de 1880, onde a lápide tinha sido empurrada de dentro para fora. O zelador do cemitério chegou naquele momento. Ele olhou para a bagunça e suspirou. Todo Halloween é a mesma coisa. Vândalos adoram fazer essa bagunça, fingir que os mortos saíram dos túmulos. Sempre tenho que arrumar isso no dia 1º de novembro. Vândalos? Jéssica perguntou, a voz fina. Sim, pessoal acha engraçado, mas é falta de respeito com os mortos. Ele balançou a cabeça e foi buscar ferramentas para consertar. Eu e Jéssica saímos de lá sem falar nada. Caminhamos até o apartamento dela, que era mais perto. Entramos, sentamos no sofá e ficamos em silêncio por uns 10 minutos. A gente viu aquilo, né? Ela finalmente disse. As pessoas virando pó. A gente viu. Então não foi vandalismo. Não foi. Diego. Os mortos saíram dos túmulos ontem à noite. Eles se misturaram com a galera fantasiada e a maioria das pessoas nem percebeu. Assenti. E se não tivessem voltado pro cemitério, teriam virado pó quando o sol nascesse. E o pior é que ninguém vai acreditar. Ela estava certa. Quem ia acreditar numa história dessas? Em Salem, de todos os lugares, onde turista vem justamente para ver esse tipo de coisa encenada, onde tem atores profissionais fazendo performances o mês inteiro. Tentei dormir, mas não consegui. Toda vez que fechava os olhos, via aquelas pessoas virando pó. Via o desespero no rosto do fazendeiro. Via a mulher encharcada bebendo água como se estivesse morrendo de sede depois de anos submersa. Nos dias seguintes, procurei notícias sobre qualquer coisa estranha que tivesse acontecido no Halloween. Nada. Só matérias sobre o sucesso do festival, sobre os turistas
sobre a economia da cidade. Fui até a biblioteca pesquisar sobre mortes em Salem. Procurei sobre a mulher afogada com vestido vitoriano. Encontrei um artigo de jornal de 1896 sobre uma mulher chamada Eleanor Pritchard, que se afogou no rio North, perto de onde hoje é a loja onde trabalho. Ela usava vestido preto no dia da morte. Nunca descobriram se foi acidente ou suicídio. Pesquisei sobre fazendeiros enterrados no Charter Street. Encontrei vários, mas um me chamou a atenção. Thomas Green, fazendeiro, morto em 1904. A foto dele no registro de óbito era parecida demais com o homem que tinha entrado na loja. Mostrei para Jessica. Ela empalideceu. É ele. Tenho certeza que é ele. Nunca mais trabalhei num Halloween. Sempre peço folga nesse dia, não importa o quanto meu chefe reclame. E quando outubro chega, fico observando as pessoas na rua. Tento identificar quem é vivo fantasiado e quem é outra coisa, porque agora eu sei a verdade. Todo Halloween, em Salem, os mortos caminham entre nós. Eles se misturam com as fantasias, com as festas, com as risadas. E a maioria das pessoas nunca vai saber a diferença. Porque afinal, numa cidade onde todo mundo está fantasiado de fantasma, bruxa ou zumbi, como você identifica os que não precisam de fantasia? Às vezes, acordo no meio da noite pensando, e se um deles não tivesse conseguido voltar para o túmulo a tempo? E se tivesse ficado preso aqui, entre mundos, virando pó todo amanhecer e se reconstituindo toda noite? Vivo para sempre num loop de morrer e reviver? Não sei a resposta. E, sinceramente, tenho medo de descobrir. Você que está assistindo até aqui, já passou por algo inexplicável num Halloween? Já viu algo que até hoje não consegue explicar? Eu quero ouvir sua história. Manda para o e-mail na descrição. Pode ser paranormal. Pode ser crime que você testemunhou. Pode ser qualquer coisa que te marcou. Sua história pode ser a próxima desse canal. E já aproveita para me dizer, qual das duas histórias de hoje te assustou mais? A do Rafael em São José dos Campos ou a do Diego em Salem? Se a história te arrepiou, deixa o like. Se você quer mais terror real, se inscreve no canal. E lembra, no Halloween, nem sempre dá para saber quem está por baixo da máscara. Se você tem coragem, fique comigo. Até a próxima, assombrosos.